Café com Financiamento, e hoje a gente vai falar sobre principalmente os cenários futuros do mercado. Por quê? Porque na semana passada eu fiz uma live com grandes nomes do mercado imobiliário e a gente conseguiu costurar algumas situações que devem acontecer para o ano que vem, e a gente precisa entender essas situações, tanto no Minha Casa Minha Vida, quanto no SBPE. E aqui eu vou trazer para vocês não só um resumo, mas o que eu consegui tirar dessa conversa e passar para vocês de forma mais direta, nessa nosso café, que é um encontro rápido, né? E começar essa semana aí com um direcionamento, né? Essa é a ideia. Quero trazer algumas coisas para vocês aqui. Quero falar para vocês que a gente tem, além desse encontro do Café com Financiamento, mais 2 ainda esse ano. E eu estava olhando ali, um vai cair no dia 30, né? O outro cai um dia antes do Natal, e depois o outro um dia antes do Natal, e o outro cai no dia 30, pelo que eu vi, mais ou menos. As próximas segunda-feiras, ou 2 dias antes do Natal. E eu estava preparando aqui, né? Porque eu acordei hoje. Ontem a gente teve uma confraternização do escritório, e foi uma confraternização muito legal. Claro, super cansativo, né? Cheguei em casa, organizei as coisas para fazer o café de hoje. E aí o que eu posso dizer para vocês sobre constância, que é o primeiro insight que eu quero trazer aqui para vocês. Quero trazer 2 antes da gente falar de cenário econômico. Mas, quando eu falo de constância, eu sabia que o domingo, né, eu ia estar envolvido na confraternização. Então, no sábado, eu já deixei organizado e pronto os vídeos, por exemplo, do YouTube, porque eu me programei para fazer pelo menos 2 vídeos para vocês no YouTube por semana. E, pessoal, constância, ela é a chave, né, do sucesso. Eu falo isso há 2 anos para vocês. E quando eu falo que constância é constância, toda semana é toda semana. Hoje de manhã fazer o café, hoje de manhã eu ia fazer o café de qualquer jeito, não importa o que aconteceu ontem. Não importa se o café vai cair um dia antes do ano novo. Eu não pensei, não, eu vou cancelar o café do dia 30 de dezembro, porque dia 30 o pessoal talvez não esteja tão afim de participar, ou isso, aquilo, pessoal, não. Quando vocês se programarem a fazer alguma coisa, façam. Tem gente que está jogando a toalha. Não, porque agora os clientes não querem mais comprar. Não, porque não vai ter financiamento. Mentira. Isso aí é coisa que vocês acham que vai acontecer e vocês usam isso de bengala para não vender, para não trabalhar. As pessoas usam de bengala desculpas para não fazer o que tem que ser feito. Então, independente do que aconteceu ontem, se vocês se programaram para fazer, façam. Bruninha, minha querida, a gente teve uma reunião, inclusive, sexta-feira para alinhar o ano que vem. Bruninha, que é da minha região. Isso é muito importante, terem constância. Então, os vídeos, os 2 no YouTube vão sair, independente do que acontecer no final de semana. Semana que vem é a mesma coisa. Façam o que tem que ser feito. Não usem bengalas, porque a maioria das vezes, as desculpas que a gente dá, não, o cliente não vai mais comprar esse ano. No ano que vem vai estar ruim por causa disso, disso e disso. Vocês estão procurando bengalas para justificar um resultado ruim, ou justificar não fazer alguma coisa ou outra. Não usem bengalas, não deem desculpas. Né? Aquela frase é muito verdade. Quem é muito bom em dar desculpas, não é bom em mais nada. Aquila, que ótimo que precisavam ouvir isso. Vamos embora, o ano acabou. O ano acabou e, né, eu falo sobre postagem e tudo mais. Dentro do Financiamento Pro, a gente tem um módulo de redes sociais, onde eu digo a constância, né, que eu acredito que tem que ter, número de postagens e tal. E quando eu falo todo dia, é todo dia. Né? O Cássio botou aqui que no nosso cenário, né, independente do que aconteça, tem que dar o nosso melhor. É isso mesmo. E eu quero falar sobre o cenário econômico do ano que vem. Quem não viu a live, eu deixei a live no YouTube. Essa live que foi feita, tá? Ela foi feita por mim e a gente convidou 3 pessoas para participarem delas. Uma, o José Urbano Duarte. Quem não conhece, o José Urbano
Ele atua muito, muito fortemente com incorporadoras. Ele foi vice-presidente da Caixa, sabe quando? Lá em 2008, 2009, 2010, que foi quando criou-se o Minha Casa Minha Vida. Então ele foi o cara que instaurou o programa Minha Casa Minha Vida. Ele era vice-presidente de habitação, né? E aí, ele tem uma vasta experiência dentro do programa e hoje ele trabalha com as incorporadoras montando planos, né? Pô, se a incorporadora vai fazer um lançamento para o ano que vem, para daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, as incorporadoras procuram o Urbano para entender do cenário. E ele teve, né, participando dessa live comigo, com quem mais? Maria Henriqueta. A Henriqueta, para quem não conhece, ela é conselheira do Conselho Curador do Fundo de Garantia há mais de 20 anos, acho que faz mais tempo. Eu vou botar 20 aqui porque eu acho que é mais até. E aí, pessoal, ela trabalha dentro do Conselho Curador do FGTS e ela faz as pesquisas no GAP. O que é o GAP? Lá é onde eles fazem as análises para entender o que está acontecendo, tanto com o dinheiro do Fundo de Garantia. Por exemplo, qual que vai ser o orçamento do ano que vem? 120 bilhões? 130 bilhões? E aí, eles conseguem ter uma visão muito de dentro da operação, o que vai acontecer nos próximos anos. E aí, por isso que a gente fez essa live. Pessoal, se vocês não viram, vocês precisam ver a live que a gente fez quarta-feira passada. Aqui eu vou trazer um cenário, um panorama do que eu tirei dessa live. Também participou o Renan. Renan é presidente da Associação de Correspondentes Bancários do Brasil, da ANCA. Então o Renan também sempre está em conversação com alto escalão da Caixa. O Renan sempre está disposto também a ajudar quem precisa. E a gente conseguiu traçar aí, né, uma conversa para definir e ver o que acreditava-se, o que se acredita que vai acontecer nos próximos anos. E aí aqui no Café hoje, eu quero trazer resumidamente, né, de uma maneira simples, um caminho também para vocês. Então, para quem está assistindo o Café, não conseguiu ver a live, assiste o Café agora, mas não deixa de ver, porque vale a pena. A live foi um pouquinho mais extensa do que a gente imaginava, ela levou 1h30, mas é porque tem muito assunto para ser tratado. E óbvio que aqui, em alguns minutos, eu não vou conseguir trazer todos os assuntos que foram tratados lá, mas eu vou trazer algumas coisas. Primeira coisa, pessoal, eu recebi uma mensagem no final de semana de uma cliente, olha só, cliente final, tem alguns, né, dentro do meu Instagram, a maioria das pessoas são mercado imobiliário, mas volta e meia tem pessoas que estão comprando imóveis, que me seguem e tudo mais. E ela falou assim, Murilo, eu estou comprando um imóvel, ou, na verdade estou não, quero comprar um imóvel, faixa 3 do programa Minha Casa Minha Vida, e eu preciso financiar mais de 50%, porque ela é da região sudeste. E na região sudeste a gente sabe que esse ano a gente teve essa mudança por faixa 3, né? Que caiu para 50%. Nordeste, Norte, né? Centro-Oeste, 70%. E ela perguntou para mim, né? Ela perguntou para mim exatamente isso. Ela perguntou, Murilo, o que eu faço? Eu espero? Eu não espero? O que eu faço? E aí, quando a gente fez a live na quarta-feira, ficou muito claro que não adianta esperar a mudança de faixa 3 para voltar a 80%, porque não vai acontecer. Por quê? A gente conseguiu olhar um cenário do Minha Casa Minha Vida. E qual que é o cenário? Olhando lá o fundo de garantia. A gente tem para o ano que vem, e já tem definido para os próximos 4 anos, o orçamento dos próximos anos. E aí a Henriqueta trouxe brilhantemente, mostrando que os próximos 4 anos a gente tem um orçamento semelhante. E que existe uma preocupação muito grande com a saúde do fundo de garantia, né? Que a gente pode estar indo para um esgotamento de recursos. Eu vou falar sobre isso mais na frente. Mas o que a gente tira disso? Que esse ano, em julho, a gente teve a mudança de redução do faixa 3. Por quê? Porque viu-se que não ia chegar final do ano com dinheiro dentro do Minha Casa Minha Vida. E foi o que aconteceu, né? A gente está no final do ano, teve suplementação, teve dia que ficou sem dinheiro, isso, aquilo, aquele outro. Ó, o Edson, todos pelo fundo de garantia, exatamente. E essa é a bandeira que a gente levanta, e a gente vai continuar levantando, eu vou mostrar para vocês através de dados, né? Mas isso mostra o quê? Não, pessoal, ano que vem, não coloquem energia no faixa 3. Porque será que no segundo semestre volta? Será que no primeiro semestre volta? Eu acredito que não volte nenhum deles.
Não no ano que vem, a não ser que aumente o orçamento. Se aumentasse o orçamento que a gente tem para o ano que vem, que é de 126 bilhões, Murilo, o orçamento aumentou de 126 para 160. Um pulo no orçamento. Né? O fundo de garantia tem mais dinheiro, vamos emprestar mais. Beleza, aí eu acredito numa volta dos 80% no faixa 3 do programa. Agora, do jeito que tá, não tem como voltar, por quê? Porque não tem margem para voltar. Não tem como. Então, esse é um ponto importante aqui, para quem está nessa live, para o quê? Não colocar energia nesse produto. Ou vai botar na faixa 2, no usado, ou faixa 3 tem que ser novo. O Renan falou isso durante a live. Falou, cara, pro ano que vem, o Urbano falou também. E eu vi que teve um pessoal falando de lançamentos aqui. Pro ano que vem, muita energia tem que ser colocada nos imóveis novos. Murilo, na minha região só tem usado. Beleza. Faixa 2 ou SBPE, por enquanto. Faixa 3 não dá para colocar energia nas regiões onde está 50%. Senão vai perder dinheiro e não vai voltar. Não vai voltar. Agora, vai ter financiamento para imóvel usado? Vai. Né? A gente tem aí um orçamento para imóvel usado e agora, a partir do ano que vem, já ficou claro também que o FGTS vai começar a cuidar. Né? Vai cuidar como? Né? Vai cuidar para não faltar dinheiro, que nem falta às vezes no final do ano, eles querem começar a cuidar antes. Olha só a dica que eu vou dar para vocês. Eu vou dar uma dica para vocês super valiosa aqui. Super valiosa. Ó, o Thiagão, querido. O Thiagão palestrou comigo em alguns lugares já. Dica pro ano que vem. Valiosíssima. Que essa informação eu não tinha até participar da live com a Henriqueta. O que a Henriqueta disse? Olha, a partir de 2025, o controle do orçamento do programa vai ser feito pelo Conselho Curador. Diferente desse ano, que ele é feito pelo Ministério das Cidades. E ela falou o seguinte, a gente vai controlar. Como que vai ser o controle? Eles vão fazer um balanço em junho de como está contratando, para fazer ajustes para depois de junho. O que isso significa, pessoal? Se eles vão fazer um controle a partir de junho, que de janeiro a junho, pelo que pode se entender, o orçamento é livre. E a gente só vai realinhar depois de junho, se vai ter mudanças ou não. Ou seja, não vai ter mudança de janeiro a junho. Isso é interessante, porque coloca em energia. Em princípio, de janeiro a junho, tem recurso. Não vai ter quebra de orçamento, enfim. Então, isso que a Henriqueta trouxe na live, dizendo, olha, a gente vai cuidar, e a gente vai cuidar assim, do orçamento, do Minha Casa Minha Vida. Até junho, a gente vai olhar o que aconteceu. De junho para frente, a gente vai ver se precisa mexer alguma coisa, apertar algum parafuso para cumprir o orçamento. Então, qual que é a dica para vocês? Janeiro a junho é com os dois pés. E depois a gente vê, porque provavelmente não tenha mudanças nesse período. Dentro do programa. Tiagão, todas as linhas, novo, usado, né? Todas as linhas dentro do Minha Casa Minha Vida. E aí, óbvio que eu não ia deixar a oportunidade passar, o Urbano estando na quarta-feira nessa reunião que a gente fez, nessa live, de perguntar para ele do SBPE, né, o que ele achava, né, do SBPE. Porque o SBPE é o calcanhar de Aquiles do ano de 2025. Isso vocês podem escrever, né? E ele foi muito claro, quem atua com Minha Casa Minha Vida, imóvel novo, Minha Casa Minha Vida, imóvel novo, ano que vem é o ano. Acreditem no que eu estou falando. Lançamento é o ano. Imóvel usado, cuidado. Coloca energia no faixa 2. Ou, se na tua região o faixa 3 é 70%, aí vocês podem cuidar. Ô, Tiagão, eu vou falar do SBPE, que eu acredito em seguidinha. Só quero trazer isso do FGTS e trazer um detalhe aqui. Porque daí tem regiões que tem menos imóveis usados,
Tem imobiliárias que são focadas em imóvel usado. Eu tenho várias aqui que são meus parceiraços. Meu escritório, né, os escritórios onde eu atuo, nas regiões, a gente atua muito em imóvel usado. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Tem um cara, amigo meu, no norte do país, e ele me trouxe alguns insights interessantes. Ele falou assim: Murilo, aqui na minha cidade, o imóvel novo, a gente tem alguma coisa, mas na minha cidade, a cidade que eu atuo, os terrenos já estão meio caros. E tem cidades um pouquinho mais distantes, 20 quilômetros, 30 quilômetros, que não tem imóvel novo, só tem imóvel usado. Só que o que a gente fez? Olha só o que esse cara fez. A gente pegou, porque lá não tinha imóvel novo, né? Só usado. E por não ter imóvel novo, só usado, em algumas regiões, muito pouco novo, tinha poucos construtores naquela região. O que eles fizeram? Talvez faça sentido para vocês. Esse cara uniu os maiores parceiros que ele tinha vários construtores. Ele pegou lá 3, 4, 5 construtores e falaram: cara, olha só, aqui não tá interessante, mas aquela cidadezinha lá, cidade XYZ, o Minha Casa Minha Vida lá, imóvel novo, é 350 mil. Só tem usado. Usado tá ruim. Vamos fazer um estudo de demanda lá. Eles fizeram um estudo de demanda em algumas cidades e viram que tinha muito espaço para construir imóvel novo. E eles fizeram isso agora esse ano. O que eles fizeram? Às vezes, não, na minha cidade aqui tá muito difícil de construir imóvel novo porque tá caro, isso, aquilo. Às vezes, vamos fazer então um estudo de demanda num outro bairro ou numa cidade próxima. E eles fizeram isso. E eles já construíram e já estão vendendo cidades onde não tinha imóvel novo. Eles levaram os construtores, apresentaram os terrenos e eles já construíram os imóveis. E tinha demanda. Por quê? Porque antes aquela região só tinha usado. E tinha um mercado de usado forte. Só que o que aconteceu depois que o Minha Casa Minha Vida em julho reduziu? Os usados, o pessoal não conseguia mais comprar. E não tinha imóvel novo. O que esses caras fizeram? Produziram o imóvel novo. Então, apesar de ser uma mudança péssima, eles criaram oportunidade em cima de um problema. E pode ser, na minha cidade, por exemplo, cidade onde eu atuo, realmente, os terrenos estão caros, a margem para o imóvel novo é pequena. Só que tem cidades, às vezes um pouquinho para o lado, ou às vezes bairros, que teoricamente eram mais desvalorizados e o pessoal não queria ir para lá, né? Não queria ir. Só que chega um momento que não tem opção. E quando as pessoas começam a ir, né? Um bairro mais afastado, mas é lá que dá para construir um imóvel novo? Constrói. Por quê? Quando as pessoas não conseguirem comprar, às vezes, né, usado 70% ou 50% em outro lugar, eles vão comprar. E quando as pessoas começam a ir para aquelas regiões, a região começa a valorizar. E aí não existe mais esse preconceito. Quem aqui não conhece em alguma cidade, ou na sua cidade, um bairro que 5 anos atrás ninguém queria? Aí as pessoas começaram a desenvolver aquele bairro e hoje é comum. Gilberto, aluno do Financiamento Pro também, querido, né? A Tayonara, como que é feito o estudo de demanda? Estudo de demanda é um estudo na região mesmo, vendo o que está comprando, o que está vendendo. Se eu fizer um imóvel aqui de 250 mil reais novo, vende, né? Estudar a região, estudar as imobiliárias, estudar as construtoras. Então, tem oportunidade nesses momentos. Tem aqueles construtores, alguns, ele me comentou, nunca ganharam tanto dinheiro como nessas cidades que eles foram. Por quê? Com a mudança do Minha Casa Minha Vida, dos imóveis usados, deu mais oportunidade para o imóvel novo. João, 2025 será o ano do imóvel novo? A tendência para o Minha Casa Minha Vida é sim imóveis novos ou faixa 2 do programa. Então, é isso. Agora o SBPE. É óbvio que eu ia falar com o Urbano e ia perguntar do SBPE para ele, o que ele acreditava, porque o Urbano, ele está bem naquela cúpula das pessoas que estão reorganizando a esteira do SBPE, né? A BCIP, os bancos e as incorporadoras. E existe aí uma tensão muito grande para resolver o problema do SBPE em todos os bancos, né? E aí,
que a gente vai ter para o ano que vem no SBPE? O Urbano diz o seguinte: se nós andarmos de lado, foi um ano ok. Andar de lado foi um ano ok. O que é isso? Se a gente contratar em 2025 a mesma coisa que a gente contratou em 2024, no SBPE vai ter sido um ano bom. Por quê? Duas coisas que eu preciso passar para vocês. Primeiro, a questão do funding, né? A gente está com dificuldade de funding e ainda teve aumento de 1% na Selic agora e pode ter mais aumento na Selic, né? Deve ter mais aumento na Selic ano que vem. Quanto mais aumenta a Selic, mais difícil é para os bancos emprestar no SBPE. Mais difícil é. Então, no ano que vem, se a gente fizer igual esse ano, vai ser um bom ano. Murilo, mas esse ano foi muito ruim para o SBPE. Mentira. Não foi. Esse ano foi um dos anos que a gente mais contratou SBPE na história. A gente só vai perder para 2021, quando a Selic era 2%. Esse ano não foi um ano ruim do SBPE. Pelo contrário, foi um dos anos que mais se contratou. Qual que é o problema? O problema é que a gente contratou muito até setembro. De setembro até agora, a gente está com problema de funding. E aí cria-se e traz uma percepção para o mercado de que não assinou nada. Porque não está assinando demorado, né? Todos os bancos estão demorando. Vocês perceberam isso? Né? A Caixa, né, com as questões dos fundings, mas vocês perceberam que os bancos privados também estão com uma esteira gigantesca e não estão dando conta? E está demorando? E o mercado está passando por uma transição, eu falei sobre isso. Né? E aí, o que acontece? A gente tem que foi um ano muito bom, até setembro. Até setembro foi um ano muito forte de contratação. Depois disso reduziu. Então, se no ano que vem, João, foi um ano excelente para todos, ninguém pode reclamar. Exatamente. Só que o que acontece? No final do ano, agora, a gente está com problemas graves, né? De contratação e demora e negócios caindo. Isso traz uma percepção, né? E nós somos imediatistas. Uma percepção que o ano foi ruim. E aí, esse é o ponto que a gente precisa levar para 2025. Em 2025, vai ter SBPE. Ele vai ser mais cadenciado, mas vai ter. Algumas soluções estão sendo tomadas. Por exemplo, a solução que entrou na caixa do CDI, ela é uma solução que não resolve o problema. Mas ela é uma solução que mostra uma busca pela solução do problema. E ano que vem, né, entram novos orçamentos, os bancos vêm com novos apetites. E o que eu posso dizer para vocês, se a gente fizer igual a gente fez em 24, vai ser um bom ano. E eu acredito que a gente vai fazer, viu? Ano que vem, quando chegar para o final do ano, eu quero que vocês me cobrem. Eu acredito que sim. A gente vai fazer um ano semelhante em contratação 25 do que 24. E se acontecerem as estruturações que eu venho falando para vocês, quem participou da minha imersão viu que eu falei de várias estruturações, né? Se elas começarem a acontecer, é possível de ser um ano com mais contratação do que esse ano. É possível. Porém, elas têm que acontecer e a gente não sabe quando elas vão acontecer. Então, se acontecer um ano e vai acontecer semelhante a 24, é um bom ano, dá para todo mundo fazer muito negócio. E o que eu posso trazer para vocês é, começa janeiro melhor do que terminou dezembro. Acreditem nisso. A gente vai começar o ano melhor, mas ainda tem ano. Ainda tem ano. De nada, querida. Ainda tem ano pra gente fazer. Eu não tô dizendo aqui, vamos esperar 2025. Não. Não façam isso. Agora, ano que vem, vai começar melhor do que terminou. Porque entra o orçamento novo, vai liberar a contratação que o pessoal estava aguardando. Minha Casa Minha Vida também. Final do ano agora começou a entrar recurso em várias linhas, né? Então, todo esse cenário são cenários positivos que a gente tirou
da live de quarta-feira. Quem não assistiu tem que assistir. Outra coisa, lá a gente falou muito sobre saque aniversário. O Alexandre botou, ó, baixa taxa de desemprego, o valor do FGTS disponível não aumenta, principalmente pelo saque de aniversário. É isso mesmo. O saque aniversário, ele consome de maneira, né, abrupta o FGTS. E é uma briga, né? A gente mostrou que o adiantamento do saque de aniversário, ele tira mais de 20 bilhões todos os anos do fundo de garantia. E o fundo de garantia não tem margem para perder 20 bilhões por ano. Mostra aí que de 6 a 7 anos pode ter um esgotamento do saldo. E aí não empresta mais em habitação. Isso é perigoso. Cenário a médio prazo. O que o Urbano falou na reunião? A gente não pode deixar acontecer com o FGTS o que aconteceu com a poupança. Ó, o Carlos, cota 70% do SPPS. Será que volta 80% no primeiro semestre? Não acredito nisso. Não acredito nisso mesmo. Segundo semestre. Depende. Se acontecerem as mudanças que eu falei, estruturantes, que é pouco, né? A gente pode ter aí uma liberação do compulsório da poupança. Pode acontecer. Mas, no curto prazo, 70% na caixa, não é o cenário que a gente vê. É trabalhar com 70%. Outros bancos atuam com 80%, tem banco que atua até com 90%, né? Mas cada banco vai atuar na sua expertise e da forma como acredita ser melhor. Agora, a questão do SBPE, o problema de funding é de todos os bancos. E a questão do saque aniversário, para o fundo de garantia, sim. Se tu é do mercado imobiliário, aqui, tem que conscientizar o povo que pegar o empréstimo, ele deixa mais de metade do dinheiro para os bancos. E pega um pouquinho. Ou seja, ele está deixando o dinheiro dele, é ruim pegar esse empréstimo. E além disso, normalmente, esse cara pega esse empréstimo, porque daí tem gente que vai dizer, ah não, mas ele estava precisando. Às vezes sim. Mas defina precisando. Porque a maioria das pessoas que pegou esse empréstimo, não foi porque estava precisando, às vezes, alguns para pagar conta, beleza, faz sentido. Agora, para viajar, para comprar ovo de Páscoa. E aí, sabe quando a gente vê? Quando essas pessoas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, durante a enchente que a gente teve esse ano, não puderam sacar seus fundos de garantia, porque estava bloqueado. E aí que a gente vê o que é precisar de verdade. O fundo de garantia é uma reserva, né? Que a pessoa poderia ter usado para comprar os móveis. E a Henriqueta trouxe um dado que era para ter liberado 2,2 bilhões para essas pessoas do Rio Grande do Sul. O que aconteceu? Não foi liberado. Sabe por quê? Porque o dinheiro estava em garantia para os bancos. Então essas pessoas não botaram a mão. Tá chovendo aqui? Tá chovendo aqui. Então é muito importante, quem é do mercado imobiliário, mostrar que o saque aniversário não é um amigo. Ele é um vilão para vários sentidos. Porque ele deixa a pessoa sem reserva, porque a pessoa paga juros e porque isso atrapalha também o investimento em habitação. Essas pessoas ficaram sem. E ela trouxe um relato. Quem puder, assiste a live, eu deixei no YouTube. Por quê? Ela trouxe um relato de um cara que tinha mais de 100 mil de fundo de garantia. E ele mandou um e-mail para a Caixa. Mais de 100 mil de fundo de garantia. Ele tinha feito um empréstimo, o fundo dele estava bloqueado, ele perdeu o emprego e ele não pôde sacar. Ele perdeu o emprego e ele não pôde sacar. Ele mandou um e-mail para a Caixa pedindo ajuda, porque os filhos dele estavam passando fome e ele estava pensando em atentar contra a própria vida, porque ele tinha feito um empréstimo e hoje ele não podia botar a mão nos 100 mil e ele perdeu o emprego dele. Ela traz esse relato, ela leu o e-mail. Um cara que tinha uma renda super alta. E muitas vezes a pessoa não sabe que está fazendo um empréstimo. Esse foi bem triste de verdade. O pessoal comentando, quem viu, né? Então, pessoal,
esse é um ponto muito importante, mostrar que o saque aniversário não é interessante para o trabalhador, né? O adiantamento dele, principalmente. A maior parte do dinheiro não fica com ele, fica com o banco, os bancos, as fintechs. Então, eu queria trazer aqui também, foi o que a gente conversou na quarta-feira, mostrar que o cenário Minha Casa Minha Vida novo, o pessoal vai voar. Usado, foca no faixa 2, não põe energia no faixa 3, a não ser que a tua região seja 70% esteja funcionando bem. Esse BPE, se a gente andar, a gente vai andar mais ou menos igual esse ano, vai ser um bom ano, mas com cautela. A gente vai precisar no ano que vem, mais do que nunca, saber aonde a gente está pisando. E é por isso que a gente está aqui hoje. Por isso que a gente tem quase 250 pessoas numa live hoje, segunda-feira, às 7 da manhã. Porque cada vez mais a gente vai precisar ir mudando a rota durante o ano, talvez. E a gente precisa de unidade, comunidade, a gente precisa estar aqui. Né? A Débora trabalha na Caixa, também é aluna. A Débora também, a gente vai fazer um webinário, né, Débora? Início de janeiro, a gente vai trazer um webinário para vocês, dos alunos do Financiamento Pro com a Débora, e o que ela está falando aqui é uma verdade. As pessoas chegam desesperadas na Caixa, sem saber que fizeram empréstimo muitas vezes, querendo sacar. Tá? Eu sei que a gente passou um pouquinho, só último recado de hoje. Fim de ano chegando, eu fiz até uma publicação sobre isso. Aproveitem o final de ano para fazerem conexões, principalmente com pessoas que vocês já têm na carteira de vocês. Porque muitas vezes a gente quer buscar o lead novo, a gente quer buscar um parceiro novo, seja imobiliária, construtora, né, um gestor, enfim, a gente quer buscar pessoas novas. Mas esse final de ano, ele é muito bom para a gente reconquistar às vezes. Pô, aposto que vocês tinham um parceiro que há 3, 4 anos atrás vocês faziam muito negócio juntos. E foi se perdendo às vezes por um motivo ou outro. E hoje vocês acabam não fazendo negócio juntos. Ou algum cliente. Esse fim de ano é o momento de chamar essa pessoa. E não é só mandar assim, Feliz Natal. Não é isso. Pô, compra alguma coisinha pra pessoa, chama pra tomar um café, chama pra ir no escritório, chama pra uma reunião. Esse fim de ano, vamos usar que as pessoas estão mais propensas a conversar, a receber um presente. Vamos usar para nos conectarmos de novo. E a dica que eu dou aqui é foque em pessoas que já estão na carteira de vocês nesse final de ano. Não foca em, eu quero lead novo, eu quero... Na carteira de vocês, durante todo esse ano, tem muito negócio. Então, se eu pudesse dar uma mensagem para o final de ano, foquem em resgatar conexões que vocês tiveram durante o ano. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para a gente finalizar o Café com Financiamento de hoje, além de todo o conteúdo que a gente passou. Tá bom? Então, uma boa semana para todo mundo, bom dia, boa segunda-feira, vamos com tudo e vou trazer ainda bastante coisa, tá? Webinário, ainda tem coisa esse ano. Feito, pessoal? Bom dia para todos e nos vemos em breve. Até mais!